Existe algo silencioso acontecendo dentro de você agora. Algo que pode estar moldando toda a sua realidade sem que você perceba. Não é o mundo lá fora que define sua experiência, mas a forma como você interpreta cada situação, cada detalhe, cada memória. E se eu te dissesse que você pode estar vivendo dentro de uma simulação mental criada por padrões repetidos ao longo da sua vida? Uma realidade que parece concreta, mas que na verdade é construída por pensamentos automáticos, herdados, condicionados. Se esse tipo de conteúdo sobre simulação mental faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e comenta "Eu desperto", para eu saber que você está consciente dessa jornada. Porque o que você vai perceber a partir daqui pode mudar não apenas a forma como você enxerga o mundo, mas como você sente, reage e cria sua própria experiência. O primeiro pensamento que sustenta essa simulação é: isso sempre foi assim. Esse pensamento cria uma sensação de permanência, onde não existe. Ele te faz acreditar que a realidade é fixa, imutável, previsível. E com isso você deixa de questionar, deixa de explorar, deixa de abrir espaço para o novo. Aos poucos, você passa a viver no piloto automático, repetindo padrões que já não refletem quem você é hoje. Mas a verdade é que nada permanece igual. Tudo está em constante movimento. Quando você percebe isso profundamente, algo dentro de você se expande. A realidade deixa de ser uma repetição inconsciente e passa a ser um campo aberto de possibilidades vivas. O segundo pensamento é ainda mais enraizado. Eu sou assim. Esse é um dos pilares mais fortes da simulação mental, porque ele define limites invisíveis para quem você acredita ser. Quando você repete isso internamente, você se prende a uma identidade construída no passado, baseada em experiências, opiniões e interpretações antigas que muitas vezes nem foram escolhidas conscientemente por você. Foram absorvidas, repetidas, reforçadas ao longo do tempo. E então, sem perceber, você começa a agir de acordo com esse personagem, como se estivesse interpretando um papel que já não corresponde mais à sua essência atual. Esse pensamento cria uma zona de conforto psicológica, onde mudar parece arriscado, quase ameaçador. Mas essa estabilidade é ilusória, porque tudo em você está em movimento, evoluindo, se reorganizando a cada nova experiência. O problema é que, quando você insiste em se definir por algo fixo, você bloqueia esse fluxo natural de expansão. Você deixa de explorar novas possibilidades, novos comportamentos, novas formas de sentir e viver. Mas existe um ponto de virada poderoso. Quando você começa a observar esse pensamento sem se identificar com ele. Quando você percebe que "eu sou assim" é apenas uma frase repetida, não uma verdade absoluta. E nesse instante, algo se abre dentro de você. Uma liberdade silenciosa começa a surgir. Você entende que pode escolher diferente, agir diferente, ser diferente. E essa escolha consciente quebra uma das estruturas mais profundas da simulação mental. O terceiro pensamento é: nada vai dar certo para mim. Esse pensamento atua como um filtro invisível que distorce completamente a forma como você percebe a realidade. Ele não precisa aparecer de forma explícita o tempo todo. Muitas vezes, ele está nas entrelinhas, influenciando suas decisões de maneira sutil, quase imperceptível. Ele se manifesta quando você hesita antes de tentar algo novo, quando você duvida das suas próprias capacidades, quando você se retrai diante de oportunidades que poderiam transformar sua vida. E o mais interessante é que esse pensamento cria um ciclo fechado. Você acredita que nada vai dar certo. Então, age com menos energia,
menos confiança, menos presença. E quando o resultado não é o esperado, você usa isso como prova de que estava certo o tempo todo. Mas não é a realidade que está contra você. É o padrão mental que está guiando suas ações. É como se você estivesse vendo o mundo através de uma lente distorcida, onde tudo parece confirmar aquilo que você já acredita. Quando você começa a perceber esse mecanismo, você cria um espaço entre o pensamento e a reação. E esse espaço é extremamente poderoso, porque nele existe escolha. Existe a possibilidade de agir de forma diferente, mesmo que seja um pequeno passo. E cada vez que você faz isso, você enfraquece essa crença e fortalece uma nova forma de se relacionar com a vida. O quarto pensamento é: eu preciso controlar tudo. Esse pensamento nasce, na maioria das vezes, de uma tentativa de evitar dor, frustração ou incerteza. Ele cria a sensação de que se você conseguir prever todos os cenários, se antecipar a todos os problemas e manter tudo sob controle, você estará seguro. Mas, na prática, o efeito é exatamente o oposto. Quanto mais você tenta controlar, mais tensão você gera dentro de si. Porque a vida é dinâmica, imprevisível, cheia de variáveis que estão além do seu alcance. E essa tentativa constante de controle te desconecta completamente do momento presente. Você passa a viver em um estado contínuo de antecipação, sempre pensando no que pode dar errado, no que precisa ser ajustado, no que ainda não está como deveria. Isso alimenta a ansiedade, desgaste mental e uma sensação constante de insuficiência. A simulação mental se fortalece justamente nesse espaço onde tudo precisa ser planejado, previsto e garantido. Mas existe uma inteligência muito mais profunda disponível quando você aprende a soltar esse controle. Não é sobre abandonar responsabilidade, mas sobre confiar no fluxo da vida. Quando você permite que as coisas se desenrolem sem tentar forçar resultados o tempo todo, você acessa uma leveza que não depende de circunstâncias perfeitas. Você começa a agir com mais presença, mais clareza e menos resistência. E essa mudança interna transforma completamente a forma como você experiencia a realidade. O quinto pensamento é: eu vou ser feliz quando... Esse pensamento é talvez o mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais poderoso na construção da simulação mental. Porque ele projeta sua felicidade para um ponto no futuro que sempre parece próximo, mas nunca chega completamente. É como se houvesse sempre uma condição a ser cumprida. Quando eu conquistar algo, quando eu resolver algo, quando eu me tornar algo, então, finalmente, eu vou me sentir completo. E assim, você entra em um ciclo constante de busca, onde o presente nunca é suficiente. Mesmo quando você alcança aquilo que desejava, a mente rapidamente cria uma nova condição, um novo quando, mantendo você preso nesse movimento infinito de adiamento. Esse pensamento gera uma sensação contínua de falta, como se algo essencial estivesse sempre ausente. Mas a verdade é que a vida não acontece no futuro idealizado. Ela acontece agora. E quando você começa a perceber isso com profundidade, algo muda de forma muito real dentro de você. A necessidade de buscar o tempo todo começa a diminuir. Você passa a reconhecer valor no momento presente, nas experiências simples, nos pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. E é nesse estado de presença que a simulação mental perde força, porque ela depende da sua distração, da sua projeção constante, da sua desconexão com o agora. Quando você retorna para o presente, você retorna para a realidade. E é aí que tudo começa a se transformar.
Se esse vídeo fez sentido para você, você precisa conhecer o livro Eu Sou, a Arte de Ser. O livro foi construído exatamente para aprofundar esse processo com mais direção, estrutura e consistência. Não para te entregar novas respostas, mas para te ajudar a atravessar, com lucidez, aquilo que ainda confunde a sua própria experiência. Se você sente que isso não é só interessante, mas necessário, o link para conhecer o livro está na descrição.